acontece comigo. E Paulo disse assim: Senhor, Senhor, e ele disse em Coríntios capítulo 12, a minha graça te basta, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Adão caiu, o seu corpo ficou enfermo, mas a plenitude do Espírito pode habitar nessa natureza terrena e te fazer vaso de honra para a glória de Deus. O conhecimento da palavra de Deus. Quando Salomão, a Bíblia diz que Deus apareceu para ele em Gibeon e falou: Salomão, pede aí o que você quer que eu vou te dar. E a Bíblia diz que Salomão disse assim: Deus, eu quero sabedoria para entrar diante desse povo e sair para poder julgar este povo com justiça e equidade. A Bíblia diz que Deus então agradara tanto, que deu para ele sabedoria, coração entendido, e deu descanso, deu riqueza, deu glória. Porém, quando ele acordou, ele viu que era apenas um sonho. Não limitou o homem apenas a sonhar na presença de Deus, a ter uma comunhão parcial com Deus. E Deus não podia mais aparecer para o homem como aparecia no jardim do Éden e conversar com o homem. Agora o homem tinha que existir longe de Deus, apenas com vislumbre da presença de Deus. Já não podia estar mais com a presença de Deus palpável, Shekinah de Deus, tendo a glória de Deus no seu meio. Ele tinha que viver como eu e você vive. Uma hora nós estamos firmes, outra hora deslizando. Uma hora nós pensamos que estamos fortes, outra hora nós estamos fracos. Uma hora nós estamos como aquela tocha acesa, outra hora apagado, no nossa subida e nossa descida a cada dia. Mas nós temos que entender que Deus te capacita para fazer a obra pelo Espírito Santo. Temos que entender que como homens carnais que somos, podemos buscar a Deus. Ele pode resolver o problema que Adão causou para mim e para você. Jamais seríamos novamente como Adão foi um dia. E o homem estava perturbado com isso, e Davi presenciou isso. Davi era homem segundo o coração de Deus, e um dia ele olha da sua janela do seu palácio, e ele viu Betseba tomando banho, e ele olhou, desejou, porque apesar de você ser homem segundo o coração de Deus, ser mulher segundo o coração de Deus, o pecado ele bate na sua porta, as tentações ela bate na sua porta, e muitas vezes seu corpo terreno ele cede para isso. Foi por isso que Jesus falou assim: olha, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca, porque seu corpo é de barro, é frágil. Entenda isso. Só quando reconhecermos isso, nós vamos poder ficar de pé na presença de Deus. Quando eu reconheço quem sou, Deus me capacita para ser algo diferente. Quando eu reconheço que eu perdi aquela intimidade através do pecado do meu pai Adão, eu posso pedir: Deus, ainda que o meu primeiro pai pecou, caiu, o Senhor pode me levantar de novo para te adorar. A promessa do Senhor é levantar o homem. Mas Davi, ele sabia daquilo que muitas vezes eu e você não sabe, que o nosso inimigo aproveita das nossas fraquezas para nos derrubar. O nosso inimigo, ele é aferidor de medidas, ele é preciso, ele sabe que um deslize meu, um deslize seu, faz com que você caia e permaneça caído. O Salmo 113, Davi escreveu assim: que Deus ergue do pó o pequeno, levanta do monturo o necessitado, faz que a estéril habite família e seja alegre mãe de filho. A capacidade de Deus em me levantar, em te levantar, está aqui escrita nas Escrituras. E se eu, dentro das Escrituras, não enxergar isso para mim, eu vou permanecer caído como homem natural. Eu vou permanecer caído e nunca mais eu vou conseguir me levantar na condição de verdadeiro adorador. Ainda que eu venha cantar para Deus, o meu louvor não vai passar do teto da igreja. Ainda que eu venha pregar, a unção de Deus não vai estar sobre a minha vida, porque eu fui separado da cruz de Cristo quando Adão ele pecou. Mas quando eu entendo que foi preciso o Filho de Deus morrer, para que a natureza do pecado fosse mortificada e apagada dentro da minha vida, eu venho entender que é capaz sim, eu tenho a capacidade de adorar, de servir a Deus, de buscar a Deus, ainda que eu sou fraco. Mas Coríntios 2 está dizendo: diz ao fraco, eu sou forte. E Davi, quando ele pecou com aquela mulher, quando ele transgrediu, ele foi entendendo
que apesar dele ser homem segundo o coração de Deus, ele pecava todo dia. E muitas vezes isso cria um caos na nossa mente, dizendo: como é que eu sou crente e venho vontade de pecar todo dia? Como é que eu faço todas as coisas para Deus, ministro, eu louvo, eu prego, e muitas das vezes quando eu olho eu já pequei? É porque Paulo falou: você tem que subjugar o seu corpo à vontade de Deus. Quando eu entendo que eu sou pó, eu sou cinza. Quando eu entendo que meu pai ele pecou e minha natureza caiu. Quando eu entendo que eu não posso ser um homem segundo a vontade de Deus, se eu não me encurvar diante da soberania do Espírito Santo, eu então não vou buscar em Deus o refúgio e fortaleza que eu preciso para eu ficar de pé diante do seu Filho. E muitas das vezes a gente fica triste, a gente fica batido, porque o inimigo sabe que nós temos condição de buscar e adorar e servir a Deus. Deus sabe que também temos essa condição, mas a questão é que não observamos as Escrituras. Ela diz: são elas que testificam de mim. E jamais, quando não observamos as Escrituras, nós não levantamos diante de Deus. A mente de Cristo está aqui na Bíblia Sagrada. Você pode ser qualquer coisa que você quiser, mas você jamais será completo se não estudar as Santas Escrituras. Você pode ser próspero, não, você pode ser rico, você pode cantar, você pode tocar, você pode fazer o que você quiser e achar que se levantou diante de Deus. Aí Deus falou assim: levanta-te, põe de pé que falarei contigo. A intenção de Deus é levantar para sermos homens. Há muitos homens na sociedade, mas não são homens do jeito que Deus está falando aqui para Salomão ser homem. A intenção de Deus, quando ele usou Davi para dizer para Salomão: meu filho Salomão, seja homem, volte à natureza da qual o nosso pai nunca deveria ter caído, porque só um homem daquela maneira, daquela forma, pode agradar a Deus. Porque muitos crentes acham que jejuando demais, ele pode agradar a Deus. O jejum é a humilhação da carne para você mesmo. Muitos crentes acham que orando muito, eles vão agradar a Deus mais do que os outros. A oração é falar com Deus, e eu me santifico através de falar com Deus para mim mesmo. Agora, o entendimento da palavra de Deus, a Bíblia diz em Salmo 119, que é lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho. Quantas pessoas que estão no altar, estão na igreja, mas estão desviados dos propósitos de Deus, porque não conhecem o propósito que Deus tem para ele ou para ela individualmente, com o mandamento santo. E Salomão, ele tinha a incumbência de ficar no reino, e Salomão começou já casando com mulheres estranhas. Salomão já começou adquirindo 1000 mulheres. Salomão já fez pacto com a filha de Faraó, começou a fazer altares para adorar outros deuses. Mas Davi não tirou aquilo da mente, Salomão não tirou aquilo da mente, o conselho que seu pai tinha dado para ele. E quando você vai olhar aqui as cartas dele em Cantares, você vai ver que ele entendeu. Ele diz assim: ó, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tudo que eu apliquei meu coração para buscar foi vaidade. Meu pai diz para mim ser homem, eu pensei que ser homem era arrumar mulher. Meu pai diz para mim: seja homem, eu pensei que ser homem é ficar rico, porque tem homem que acha por ser rico, ele acha que ele é completo dentro da família, ele acha por ter um salário alto, ele acha que ele é completo dentro do lar, como homem. Ele acha que ele é realizado e pode realizar as pessoas por causa do seu dinheiro, por causa do seu carro, por causa da sua posição. Dinheiro não realiza ninguém, mulher não realiza ninguém. O crente só pode ser realizado diante de Deus quando o Espírito de Deus mora dentro dele. Porque uma vez que o homem peca, o Espírito de Deus vai para longe dele. Isaías 59 diz assim, que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. O que Davi queria que seu filho Salomão tivesse ali uma experiência real com Deus, e não fosse superficial. O que Davi queria que seu filho deixasse de falar assim: o Deus do meu pai, e passasse a dizer: o meu Deus. Quando Davi escreveu assim: o Senhor é o meu pastor, ele poderia dizer assim: o Senhor é o nosso pastor. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. As experiências de Davi fez que ele enxergasse a Deus e tivesse intimidade com Deus. Você está vendo Aminon? Ele estuprou sua irmã.
Abisalão, ele foi morto também na guerra, porque ele mandou matar Aminon, crime de sangue. E eu não quero isso para você, porque o homem sem Deus, ele mata. O homem sem o Espírito Santo, ele contende com as pessoas, ele discute com as pessoas, ele é assassino de igreja. O homem sem Deus não consegue entender que ele não é nada. E quem é o homem? Davi falou assim, ele é como a neblina que passa, ele é como a flor que murcha. O homem sem Deus não consegue entender que ele não passa de um sopro nessa terra. E ele começa a se vangloriar, começa a se exaltar, começa a achar que era alguém. E Davi falou, meu filho, eu não quero isso para você, eu quero que você entenda que se você não tiver Deus na sua vida, você pode ter riqueza, você pode ter sabedoria, mas você não terá nada na sua vida. Comece a adquirir experiência com Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Comece a lembrar de quem Deus é, de onde que Ele te tirou da terra do Egito. Comece a lembrar que Deus tem um grande propósito com o homem nessa terra. Deus tem propósito com o homem. Quando eu digo homem, é homem e mulheres que querem se comprometer com Deus para ser homem nessa sociedade. Porque os homens de hoje não querem mais ser homens, as mulheres de hoje não querem mais ser mulheres. São servos do Senhor, estão mais como agente secreto 000, não querem mais fazer a vontade de Deus como tem que ser feita. E Davi está dizendo para Salomão, Salomão, eu vou dizer uma coisa para você, Salomão. Só quem serve a Deus em espírito e em verdade toma a cruz de Cristo. A cada dia segue-me. Cruz é instrumento de dor. A Bíblia diz, quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder por amor de mim, achá-la-á. Hoje você vê pessoas que poderiam ser grandes homens, homens que podem agradar ao Senhor, cumprindo seus papéis na sociedade, mas não cumprem mais porque tem medo. Tem medo de falar a verdade dentro dos seus empregos e medo de ser mandado embora. Tem medo de falar a verdade dentro das igrejas e ser expulso de dentro delas. Tem medo de se levantar como homem de Deus na sociedade, até mesmo no meio da política, e falar a verdade, porque eles têm medo, e o medo te incapacita, impossibilita de ser um homem e uma mulher que cumpre a vontade de Deus. Você vê montões e montões de obreiros, montões e montões de pastores que apacentam a si mesmo, porque para apacentar a ovelha tem que ter cajado, irmãos, e tem que ter vara. Para apacentar uma cidade tem que ser um homem segundo o coração de Deus. E o caos veio por meio disso e habitou dentro dos homens, porque aquele que nega a vontade de Deus, ele vive em conflito de coração e de espírito. Ele não consegue dormir, ele perde o sono, ele fica doente, fica a alma batida. Mas ele foi vendido, porque Adão nos vendeu para o mundo de mentira. Mas eu quero te dizer que Jesus já morreu por ti. Jesus já te libertou desse cativeiro da morte e do medo. E Ele te chamou para ser um homem de verdade, uma mulher de verdade. O seu filho que é dentro de casa, um homem de verdade, uma mulher de verdade. Os alunos na escola que é uma professora de verdade. O que essa cidade precisa, o que esse país precisa, é daqueles que Deus criou lá no jardim do Éden, apenas ser homem. Não é super-homens. É voltar à condição que eu não deveria ter saído nunca, porque somente nessa condição eu posso agradar a Deus. Os frutos do meu lábio eu posso agradar a Deus. Com tudo que eu tenho, Davi falou no Salmo 103, bendiz ó minha alma o Senhor, e tudo que é em mim bendita o nome santo do Senhor. Mas eu posso agradar a Deus nisso, mas eu posso fazer muito mais. E Davi falou para Salomão, Salomão, seja homem, meu filho, seja homem. Seja valente, porque no reino tem oposição. Talvez eu estou falando com alguém aqui que sempre encontra oposição. Talvez eu estou falando com alguém aqui que quando começa a cantar, alguém já se levanta contra. Quando começa a subir a sua vida financeira, alguém já se levanta contra. Quando quer fazer que seus sonhos vão avante, alguém já chega e mata seu sonho, como fez com José, jogando dentro da cisterna. E talvez você achou melhor parar, porque você pensa que parando, eles irão te deixar de lado. Não pode esconder uma lâmpada em cima do morro, nem uma luz debaixo de uma cama. Se Deus te chamou para ser homem, você vai ser perseguido até o fim de sua vida, como Davi foi. Não tem como fugir do chamado de Deus. E feliz o homem